Muito bem. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo aqui do nosso Livro dos Espíritos, a parte terceira, Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O primeiro item, Justiça e Direito Natural. Nós fizemos uma introdução no nosso encontro anterior, falando um pouquinho sobre a relação do homem com o seu semelhante e de todas as regras, sejam regras estabelecidas através de um código social, seja através de uma relação moral. E aí então o homem, a partir do momento em que ele foi se desenvolvendo, nós chegamos até a fazer uma citação de um programa interessante que passou na televisão, o programa Globo Repórter, em que o tema abordado foi uma tribo no noroeste de Mato Grosso que tinha muito pouco contato com a sociedade estruturada como nós conhecemos. Alguns colocam o nome de sociedade civilizada, outros de uma sociedade estruturada, né? Então a gente, fazendo uma comparação do nosso modo de vida com o modo de vida deles, e nós percebemos ali que naquele estilo de vida nós encontramos ainda, de certa forma, uma certa ingenuidade no modo de viver e também a simplicidade, e também a mesma falta de conhecimento, entrando naquela passagem em que os Espíritos trazem para nós, que no início da nossa jornada nós nos encontramos ainda naquela condição de espíritos simples e ignorantes, né? Simples, ingênuos, ignorantes por falta de conhecimento. E aquele programa foi para nós uma referência interessante, porque nós podemos ali observar que, se por um lado não há a maldade que nós vemos hoje, da violência que nós encontramos nas grandes metrópoles, nas cidades de modo geral, não necessariamente uma grande metrópole, lá eles também têm ali as suas dificuldades de relacionamento, as suas tradições, os seus hábitos. Então, de certa forma, há necessidade, apesar daquele estilo de vida, há a necessidade de evoluirmos, há a necessidade de crescermos, porque, conforme nós citamos, seria mais ou menos nós dizemos assim que nós sempre gostaríamos de ser crianças, né? A gente nunca gostaria de crescer, porque sendo criança a gente não tem responsabilidades, a gente não precisa aprender mais nada, a gente não precisa passar por problemas, então a gente ficaria naquele estado de infantilidade durante toda a nossa existência e, consequentemente, não teria proveito nenhum a nossa vivência terrena. A mesma coisa acontece com essas sociedades que, naquele momento, vivendo aquela simplicidade, aquela ingenuidade, parece que aquilo já é o suficiente, mas muito mais há a se adquirir, principalmente passando pelas provações morais das ambições, das ganâncias, das provocações que nós enfrentamos na nossa vida, que é a partir dali que nós observamos o crescimento do indivíduo. Então, isolá-los, como nós imaginamos, inclusive nós temos alguns grupos, né, nos Estados Unidos nós observamos muito isso, aqueles grupos religiosos que se isolam dentro de uma pequena vila, não se misturando com os outros grupos. Então a gente imagina que aquele mundo é o mundo perfeito. Como aqui no Brasil nós encontramos também algumas seitas que se isolam em fazendas, vivendo aí daquela forma autossuficiente, produzem o próprio alimento, realizam o próprio trabalho, têm as próprias crenças e não se misturam com a nossa sociedade, digamos assim, mundana, dentro da visão deles. Então a gente pergunta, esse isolamento ele é o suficiente para que o indivíduo possa crescer? Esse isolamento é o suficiente para que ele possa ter uma visão mais ampla a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, a respeito do universo? Nós sabemos que não. O próprio indivíduo tem a necessidade de adquirir novas experiências para que possa se autoconhecer, conhecer o seu semelhante, conhecer sua origem, conhecer seu destino, e isolado dentro daquele núcleo ele não consegue ter essa visão.
O Fletcher colocou, né, era assim, né, agora a maioria convive com drogas, entre outros problemas, né? E a gente vê essa ideia, né, Fletcher, que dá a impressão de que eles estão se contaminando, pelo menos na visão daqueles que são os mais tradicionais, sendo que na verdade eles estão se expondo às próprias fraquezas humanas. Então você se isolar dentro de um pequeno mundo que você criou, né, muito mais ligado a fantasias do que realidade, dá a impressão de que o indivíduo já conseguiu alcançar os patamares mais altos da evolução, sendo que basta você colocá-lo diante de uma provocação, como o caso das drogas, por exemplo, que o indivíduo sucumbe. Então isso mostra que sua força moral não está bem constituída, ele apenas se isolou dos problemas, mas ele não conviveu com os problemas. Já ao contrário, quando nós encontramos no nosso mundo os grandes missionários que conviveram conosco, nós percebemos que eles não apenas conviveram com o mundo, como enfrentaram grandes problemas e os venceram. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Só que nesse relacionamento, essa abordagem que nós fizemos naquele início, é exatamente para mostrar que o indivíduo, quando convive com o seu semelhante, ele precisa de uma regra moral. E essa regra moral que nós colocamos vem exatamente do título do nosso capítulo, a lei de justiça, exatamente para que todos possam ser beneficiados e todos também possam aprender com os próprios erros e com os seus próprios acertos, do amor, que é essa lei universal que une os indivíduos, e da caridade, quando aquele que tem mais condição consegue dar suporte para aqueles que têm menos condição. Daí então que nesse primeiro item, justiça e direito natural, nós lembramos que faz parte do ser humano, como se fosse um ingrediente, ou é um ingrediente divino que colocou na nossa consciência essa ideia de justiça, o senso de justiça, é que cada vez que eu convivo com alguém e eu percebo que tem alguma coisa errada, essa coisa errada me incomoda. E esse incômodo vai fazer com que eu haja, que eu tome decisões para transformar aquela situação equivocada, dolorosa, em algo positivo para todos. Salvo aqueles que estão ali com aquele egoísmo arraigado, e a gente lembra que egoísmo não é uma escolha, é uma patologia. O indivíduo que volta os olhos para si mesmo, acreditando que ele é o centro do universo, na verdade ele está tendo uma visão distorcida da realidade. E isso nada mais é do que uma patologia. O indivíduo não escolhe ser egoísta, ele tem necessidade de ser. Porque para ele, os valores, as conquistas, a sua posição é sempre mais importante do que a outra. Daí então ele começa a sofrer esse desequilíbrio. Já que o indivíduo é um ser universal, quando ele se fecha é porque há essa distorção no seu entendimento. Então a gente vai retomar aqui no início desse nosso capítulo 11, exatamente para facilitar aqui a retomada do nosso raciocínio, né? Então na questão 873, nós temos aqui Kardec fazendo uma pergunta, né? O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Conforme nós trabalhamos, lembramos sempre que o homem não aprende a ser justo. Ele traz a justiça na sua consciência como um atributo divino. Vendo alguma coisa errada, nós podemos perceber isso. Uma criança mesmo, observando que tem alguma coisa errada na escola, observando que uma criança bateu na outra, ele imediatamente começa a tomar providências, chamando a mãe, chamando a professora, chamando um outro aluno que é mais velho, para poder ajudar aquele que é mais fraco. Percebe então que ele não aprendeu a ajudar, ele ajuda por um impulso. Então isso mostra para nós que a justiça é algo natural. A resposta dos espíritos, então, é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E foi exatamente aqui que a gente trouxe aquele exemplo daquela tribo, porque mostra que aquela sociedade, aquela pequena sociedade que na nossa visão é uma sociedade primitiva, todos têm os mesmos direitos. Todos têm ali as mesmas oportunidades. E aqueles que se destacam pelos seus talentos, não para sua autopromoção, mas para utilizar aquela posição que foi conquistada em benefício da coletividade. Daí então que mostra que esse senso de justiça puro, no início dessa trajetória evolutiva, ele vem na sua mais pura expressão. Quando o homem começa então a se contaminar com o vírus da ganância, da ambição, do egoísmo, aí então ele começa a fazer com que a justiça o beneficie.
e não já beneficia a coletividade como inicialmente fazia. Fletcher colocou: morei em Long Island, né, Southampton, Ilha dos Bilionários, né, apenas trabalhava. Pensei que você morava lá porque era bilionário também, Fletcher. Uma pena, né? Só trabalhava, mas tudo bem. Tá valendo. Não havia problemas de dinheiro, mas os problemas não eram menos dolorosos, né? Olha a vida de Michael Jackson e Steve Jobs, né? Mas o nível moral era outra, né? É aquele detalhe, né, Fletcher? A gente vê que aquela visão que a gente tem na sociedade, que todo mundo diz assim, né, que eu gostaria de ser rico para que eu pudesse ser feliz, eu gostaria de ganhar na loteria para ter felicidade, aquela clássica frase popular que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Depende de qual é a referência de felicidade que as pessoas estão abordando. Se você imaginar que como nós já insistimos desse conceito, e é importantíssimo que a gente sempre frise essa visão, felicidade não pode ser relacionada com conforto. O conforto para nós nos traz oportunidades de nos desenvolvermos sem enfrentarmos as dificuldades daquilo que nos falta em termos de alimentação, em termos de conforto, de segurança. Isso para nós é conforto. Alegrias são situações que nós vivenciamos na nossa jornada, mas a felicidade é uma conquista espiritual. Só que no mundo de hoje, esse conceito de felicidade ainda não se encontra devidamente esclarecido. Nós mesmos ainda temos dificuldades para isso. Por isso a gente pensa assim: se eu tivesse dinheiro, eu seria uma pessoa muito feliz. Aí coloca o exemplo que você colocou, nessa região dos bilionários, como é que era a felicidade entre eles? As famílias discutiam entre si, os homens buscavam situações exteriores para preencher aquele vazio interior, eram infelizes, eram preocupados o tempo todo, mas tinham ali dinheiro, mostrando que isso não significa nada. E uma comprovação disso mostra exatamente aquilo que acontece no mundo espiritual. O indivíduo passa ao mundo espiritual sem levar a sua fortuna e leva consigo também aquele vazio interior que não foi preenchido. Agora, é claro que nós temos pessoas que têm realmente muito dinheiro e que sabem conviver com ele. É uma pessoa que utiliza aquele dinheiro, como por exemplo, nós temos ali grandes empresários que construíram grandes impérios e eram pessoas extremamente justas. Então dá a impressão de que o dinheiro é ali a perdição do mundo. O dinheiro ele é neutro. É o que nós fazemos com ele que vai fazer com que nós sejamos felizes ou infelizes. Assim como, por exemplo, uma faca. Eu pego uma faca, coloco em cima da mesa, todo mundo fica olhando. Eu posso pegar essa faca para passar uma manteiga num pedaço de pão, como eu posso pegar essa faca e cometer um crime? Eu posso utilizá-la para me alimentar, como eu posso para agredir o semelhante. Então, tudo isso é neutro. Agora, quando a gente fala de fortunas, por exemplo, o homem sempre sempre se coloca de uma forma injusta. Exatamente porque esse acúmulo de capital que tem nas mãos dele, quer dizer, ele acumulou essa fortuna. Ou ganhou, ou trabalhou, ou seja lá como for, seja qual for a origem dessa fortuna. Mas ele tem esse dinheiro para si mesmo. E aí então ele começa a ficar preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão desejar que ele faça, que ele forneça, que ele conceda. E aí então ele começa a ver, mas não é justo, porque esse dinheiro eu conquistei com o meu esforço, se ele está passando fome é problema dele. E daí então a gente começa a perceber que essas provocações, esses estímulos que o mundo proporciona para nós, acabam fazendo com que a nossa visão fique um pouco mais nebulosa. Você começa assim a pensar de um modo diferente, quer dizer, qual é a justiça? Você ter muito dinheiro e alguém ter pouco dinheiro. Na visão de quem tem, é justo que ele tenha, faz parte da sua conquista. Ele não tem obrigação nenhuma de conceder nada a ninguém. Agora, quando a gente começa a pensar na justiça moral, quer dizer, você tem muito, você é o mais poderoso, você é o mais forte, você tem mais acumulado e o outro não tem nada. Dentro daquela visão universal que o próprio Leon Denis trouxe para nós no livro Grande Enigma, quando ele falava sobre essa relação do homem com o universo, do homem com Deus, ele falava sobre a grande cadeia universal, a grande cadeia de solidariedade, onde aqueles elos, aquela corrente de solidariedade, onde aqueles elos mais fortes sustentam os elos mais fracos. Dentro daquele padrão moral mais elevado, que nós ainda infelizmente não conhecemos, certamente nós percebemos que isso é absolutamente natural. Se eu tenho, eu posso ajudar. Na nossa visão limitada, se eu tenho, quem não tem é problema dele. O que interessa é que eu tenho.
Então a gente começa aos poucos observar, aos poucos aprender, e esse retorno ao mundo espiritual, essa reflexão da vida que nós tivemos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que nós tivemos oportunidade, ou fizemos ou não fizemos. Então a gente começa a observar que tivemos a chance de fazer algo por nós mesmos e pelos nossos semelhantes, e fizemos ou não fizemos. Aí então vem o peso de consciência, vem os dramas de consciência. Então isso aí faz parte de um aprendizado. A gente está tentando. Então esse sentimento de egoísmo que ainda há em nós, que é muito natural que ele exista, né? Afinal de contas, Deus nos proveu desse tipo de valor, do egoísmo. Todo mundo vai dizer assim, mas como Deus fez com que o homem seja egoísta? O egoísmo fez com que o homem sobrevivesse no início da sua jornada. Naquele mundo hostil, naquela sociedade agressiva, ele tinha que preservar o seu patrimônio e a sua família. E era exatamente esse egoísmo, quer dizer, essa visão de si mesmo, de se ver mais importante do que o outro, é o que fez com que ele sobrevivesse. Só que de lá para cá a sociedade foi se transformando, se transformando, se transformando, e o ego foi nos acompanhando, sendo que ele deveria ter ficado para trás. Agora que eu não preciso mais dele, eu não preciso mais ser egoísta. Só que nós estamos carregando dentro de nós esse germe nocivo de achar que nós somos mais importantes do que os outros numa sociedade que busca a igualdade. Daí que a gente percebe então por que é a igualdade social, por que nós temos ali hoje, por exemplo, as guerras, nós temos ali conferências que falam de meio ambiente, porque alguns países acham mais justo destruir do que os outros, por que a gente liga a televisão e a gente percebe na rua pessoas assaltando, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo agredidas, exatamente porque eu sempre acho que a justiça deve me favorecer e não favorecer necessariamente a coletividade. A Fletcher colocou, você já viu um judeu ortodoxo na página policial? Não existe. Quando tem um problema, ele é julgado pelo líder religioso. Né? Nossa sociedade não existe para eles. Né? Seus problemas são os mesmos, mas os valores são outros. Né? E também, ao mesmo tempo, Fletcher, que nós vemos ali um certo equilíbrio nessa forma de viver, nós vemos também aquele sectarismo. E não apenas judeu, nós percebemos, por exemplo, que as comunidades religiosas elegem os seus fiéis como sendo aqueles que são os mais importantes do que os outros. Aqui no Brasil nós vemos isso. Se você faz parte de uma comunidade religiosa, você é atendido por ela. Se você não faz parte dessa coletividade, você acaba sendo segregado. Você acaba sendo colocado de lado. Então, na verdade, isso nada mostra do que não é mais o egoísmo individual, é o egoísmo coletivo. E, quer dizer, o egoísmo por si mesmo, ele continua sendo das duas formas. Agora, cada grupo vai se desenvolvendo de uma forma. Esse exemplo que você citou certamente é o mais correto. Quer dizer, a sociedade por si mesma trabalha ali dentro das suas necessidades, dentro dos seus valores. Mas a gente não pode se isolar da coletividade. Formar aquele pequeno grupo dizendo, a nossa sociedade é mais perfeita do que as outras, então a gente vai se salvar. Venha para a nossa igreja, porque aqui você vai encontrar salvação. Quer dizer que se eu não for, eu vou ficar para o inferno, então. Ninguém abre as portas para poder saber como é que eu estou. Somente se eu fizer parte deles, se eu seguir os mesmos rituais. Então até mesmo as religiões hoje se tornaram sectaristas, egoístas e injustas também. Porque tem religião que pune o outro por ser diferente. A Cristina colocou, então, enquanto o simples ignorante prevalece o instinto. As crenças é que vão modificando as escolhas que fazemos, as crenças, o conhecimento, o homem quando ele vai se desenvolvendo intelectualmente, porque nós temos uma orientação muito importante que os espíritos trazem para nós, que o homem evolui moralmente e intelectualmente. Ou seja, ele evolui através do desenvolvimento dos seus valores, né, do amor, da caridade, da justiça, da tolerância, da indulgência, da caridade, todos aqueles valores que a gente vai sempre estudando, principalmente no Evangelho. E quando a gente fala Evangelho, a gente não fala de um livro religioso, a gente fala de um livro que traz para nós um código moral. Dessa forma que nós temos que entender o Evangelho. E por outro lado, nós desenvolvemos a nossa inteligência. Através do conhecimento, através das pesquisas, através do questionamento, através da análise, tudo isso é importante para nós. Agora tem um detalhe que os espíritos nos orientam. Nós evoluímos primeiro intelectualmente, para depois moralmente. Porque intelectualmente é simplesmente eu me sentar a uma mesa, começar a ler um livro,
participar de uma sala de aula e começar a adquirir conhecimento, ler um artigo, assistir a um documentário, coisa e tal. E isso preenche, isso vai abastecendo o meu intelecto. Isso é muito fácil. Agora, desenvolver os meus valores morais é muito mais difícil, porque então eu tenho que conviver com os outros, porque o valor, a moralidade, na verdade, ela é quase que um quesito obrigatório na relação com o semelhante. Aí eu vou ter que aceitar o outro do jeito que ele é. Aí nem sempre eu vou querer fazer isso. Porque eu vou ter que aceitar ele reclamando, eu vou ter que aceitar ele me criticando, eu vou ter que ver a sua necessidade, eu vou ter que fazer concessões para poder resolver o problema dele. Aí já é uma questão de preferência. Então ser inteligente é muito mais fácil do que ser moralizado. Agora, para você entender a moralidade, é importante que você tenha inteligência também. Aí quando a gente faz aquela combinação de que você é inteligente e você também é moralizado, a gente entra no critério da sabedoria. O homem sábio é aquele que consegue desenvolver esses dois valores. Aí sim a gente consegue alcançar um patamar mais elevado. Mas o homem só vai conseguir adquirir sabedoria se ele tiver experiência, se ele tiver vivência. Dia após dia passando por problemas, enfrentando, analisando, tentando resolver, tentando fazer e acontecer, chega uma hora em que ele começa a observar o mundo de uma perspectiva diferente. Aí sim ele vai entender exatamente o que é o certo, o que é o errado. Porque enquanto ele estiver naquela sua imaturidade, naquela sua condição infantil, ele sempre vai achar que o certo é o certo para ele, mas não necessariamente o certo para o outro. A sabedoria vem exatamente em perceber de quando a justiça é equivalente para todos, quando a justiça consegue manter o equilíbrio para todos. Isso é sabedoria. E nós ainda estamos engatinhando nesse percurso, né? Porque tudo começa de uma forma muito simples, a gente vai analisando as coisas de uma forma limitada. Né? A sociedade sadia, né, Brasil? Exatamente, a gente ainda está tentando, né, hoje no nosso mundo dá a impressão de que é uma utopia, né? Utopia é aquela ideia que nunca vai ser alcançada, é aquela ideia fora da nossa realidade, mas a partir do momento em que a gente vai crescendo como indivíduos, a gente vai crescendo como espíritos que somos, certamente a nossa própria sociedade vai se transformar, e essa é uma expectativa que nós temos hoje de ver o nosso mundo se transformando. O nosso mundo, chegando no mundo de regeneração, que esse é o título que nós utilizamos, né? Bom dia pessoal que chegou. Esse título que nós utilizamos, o mundo de regeneração com espíritos regenerados. O mundo de provas e expiações é um mundo em que existem espíritos que precisam ser provados e que também trazem expiações. O mundo de regeneração de espíritos regenerados. Esses espíritos regenerados trazem valores completamente diferentes do nosso. Aí então, quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo isso vai demorar para nós, como indivíduos inicialmente? Não adianta a gente pensar, a sociedade vai se transformar quando? Quando que o nosso mundo vai ser melhor? Vamos pensar quando nós conseguiremos ser melhores. Quando nós, pessoalmente, conseguiremos mudar isso. Quando eu vou conseguir olhar meu semelhante de modo diferente. Quando eu vou conseguir deixar de sentir aquilo que eu sinto hoje, diante de uma tragédia, diante de uma agressividade, diante de uma oportunidade. Então, quando nós nos transformarmos individualmente, consequentemente a sociedade se transforma. Só que nós estamos esperando assim, eu não vejo a hora do mundo melhorar. A gente está fazendo um caminho contrário. A gente quer que o mundo melhore para a gente poder ficar confortável. E a gente não se deu conta que somos nós que temos que melhorar para fazer com que o mundo se transforme. Quando a gente tiver essa visão de perceber assim que o mundo tem que se transformar para que eu fique bem. Olha quanto egoísmo da minha parte. Eu não estou preocupado em ser diferente. Eu quero ser exatamente quem eu sou. Eu quero ser esperto, eu quero ser o bonitão, eu quero ser o inteligente, eu quero ser o poderoso e quero que o mundo se transforme para que eu possa deitar e colocar as pernas para cima. Eu não estou pensando que essa minha boniteza, né, como se diz no interior, essa minha inteligência, essa minha força, está me fazendo ser uma pessoa extremamente egoísta. Então as pessoas querem que o mundo se transforme e elas não pensam em se transformar. Por isso que a gente tem uma filosofia como a nossa, não só a doutrina espírita não é salvação do mundo, não. Toda boa religião, que ela é bem compreendida, que ela consegue consegue transformar o homem, como o próprio Dalai Lama certa vez comentou com Leonardo Boff, que é um teólogo aqui do Brasil. Então, quer dizer, Leonardo Boff, conversando com o Dalai Lama, perguntou para ele, escuta, santidade, qual é a melhor religião? E ele relata isso com uma certa malícia. Porque ele queria saber se por acaso o monge ia dizer que o budismo era melhor.
Aí o Dalai Lama deu uma olhadinha de rabo de olho para ele e falou assim: meu filho, a melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz uma pessoa mais justa, que te faz uma pessoa mais caridosa, mais amorosa. Essa é a melhor religião. Então nós vemos que as religiões hoje têm um propósito, mas os homens distorceram a função da religião. Capciosa. Nem capciosa, eu colocaria até venenosa, Mário. Eu iria até um pouco mais profundo, um pouco mais fundo nessa colocação, né? Porque foi venenosa que ele fez mesmo, para saber se por acaso ele ia puxar a bandeira para o lado dele. Mas a sabedoria é sabedoria. A gente percebe que numa resposta como essa, cada um busca aquilo que melhor lhe satisfaz. Só que ele tem que saber o que ele está lhe dando. As religiões hoje, como nós percebemos, é uma mais egoísta que a outra. A gente vê na televisão as religiões fazendo propaganda para adquirir partidários, para adquirir contribuintes. Ela não está preocupada em levar uma verdade de fazer com que a pessoa se transforme. Então, quer dizer, se depender das religiões nos moldes atuais, a gente está perdido. A gente vai demorar muito para isso. Somente através de uma filosofia pessoal que o indivíduo vai conseguir se transformar. Então, muita gente fala assim: graças a Deus eu sou espírita. Tá, você poderia ser qualquer coisa. Mas não adianta você se considerar espírita se você fizer do espiritismo mais uma bandeira que vai combater as outras. Porque você vai ser tão igual quanto elas. Não, porque a nossa é melhor do que a outra. Qual espírita que pode se considerar melhor do que Dalai Lama hoje? Daquilo que a gente conhece, dessa personalidade que transmite essa mensagem mundial. Qual espírita pode se considerar melhor do que Mahatma Gandhi? Qual espírita pode se transformar melhor do que Madre Teresa de Calcutá? Nós estamos falando de pessoas. Não é a bandeira que ele carrega, não é a camisa que ele veste, é o sentimento que ele tem que faz com que ele seja diferente. É absorver tudo aquilo que essa filosofia traz de mais positivo. Aí sim a gente vai perceber que de fato o mundo está se transformando. Um mundo mais justo, onde todos ajustam todos, e mesmo assim, quando a gente fala em um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, por exemplo, a gente não fala num mundo equilibrado. Nós falamos também das desigualdades, são aqueles que são mais sábios, aqueles que estão aprendendo ainda a sabedoria. Como na sociedade que a gente vive hoje, alguns são mais adultos, mais experientes, mais vividos, enquanto são outros engatinhando ainda, cometendo seus pequenos deslizes. Então a gente vai continuar convivendo com essa diferença, só que essa relação vai ser diferente. Eu vou perceber o seguinte aqui: eu, sendo mais sábio, eu tenho muito mais condições de amparar aquele que não aprendeu ainda. No nosso mundo de hoje, aquele que não aprendeu é punido. Nos mundos mais evoluídos, aquele que não aprendeu é amparado. Quando a gente pega um criminoso, a primeira coisa que a gente faz é enfiar ele numa cadeia e deixar ele se virando lá. Para que ele passe o resto da vida dele isolado da sociedade, para que quando ele morrer, vai ser um a menos para atrapalhar a nossa vida. Nos mundos mais evoluídos, eles vão ver aquele espírito como um espírito desviado do seu caminho evolutivo que precisa de amparo. Quando a gente observa assim que os meus interesses não são mais importantes que os interesses dos outros. Daí então a gente começa a mudar a nossa visão de sociedade, e isso para nós é instintivo. Isso não é, você não aprende isso na escola, você não aprende isso em casa. Você nasce com esse senso de justiça. O que acontece para nós, como os próprios espíritos colocaram, vamos retomar aqui o que eles falaram, foi colocado para nós assim que o processo moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Então a criança em casa, ela tem exemplos, tem ali a visão, por isso que é importantíssima essa questão da educação em casa, porque os pais são o modelo. O pai que é injusto ensina para o filho a injustiça. Os líderes que são injustos ensinam para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que são os seus súditos, aqueles que são os seus dependentes, o senso de injustiça. Então, na verdade, nós trazemos aquele senso, e quando nós percebemos que a coisa está certa, a gente continua se desenvolvendo. Se a gente percebe que a coisa está errada, a gente de alguma forma se revolta, se rebela contra aquele modelo, para fazer com que a coisa seja diferente. O Brás colocou em cima ali, a famosa frase, que me serve de lema, o verdadeiro cristão tem como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus, como a lei, a caridade. Então, quer dizer, essa é uma frase que é muito profunda para todos nós, mas para a gente poder seguir isso agora já é uma outra história. Quando a gente fala o verdadeiro cristão tem como templo o universo, até eu entrar num shopping center. Porque aí o templo vão ser as vitrines para mim.
Quando eu abro um livro sagrado, até não botar um cartão de crédito do meu lado, aí eu já começo a mudar. Então esse senso de cristianismo que a gente tem tão elevado ainda está um pouco longe da nossa realidade. Mas só o fato da gente perceber que esse é o caminho já é o suficiente. Como diz um ditado budista, toda grande viagem começa com o primeiro passo. Nós estamos dando esse primeiro passo. De perceber que existe um objetivo, existem os instrumentos, existem ali as lutas que nós temos que enfrentar. Parte do mundo não se dá conta disso. Cada um vive, um matando o outro, um guerreando com o outro, sem se dar conta que a vida tem um sentido diferente daquilo que eles imaginam. A coisa não é só aquilo. Quando a pessoa acha assim, bom, esse é só a vida que eu tenho que levar, é só isso que me resta. Passar por problemas, lidar com as dificuldades do outro, cuidar das minhas coisas para ninguém roubar e coisa e tal. Eu me fecho dentro dessa pequena visão e me esqueço que eu faço parte de uma máquina universal muito mais complexa. E eu tenho a minha importância. Madre Teresa de Calcutá disse aquela clássica frase, quando ela falava assim, eu posso não ser, posso ser apenas uma gota no oceano, mas sem mim o oceano já não seria o mesmo. Quando a gente começa a se ver fazendo parte de algo tão profundo, tão complexo, a gente começa a se ver de um modo diferente. E não simplesmente se vendo cada um por si, Deus para todos, e de preferência Deus privilegiando aqueles que estão mais próximos a Ele. Essa é uma questão. Deixa eu ver. Legal, André, legal. É importante que a gente sempre pense assim junto, que a gente vá desenvolvendo essa nossa visão, porque do contrário, a gente faz do espiritismo uma coisa que ele não é. O espiritismo não é para te levar para o centro espírita para tomar passe. O espiritismo não é para te levar para o centro espírita para assistir uma reunião mediúnica. O espiritismo não é para você ficar devorando livros. Ele é para você parar e pensar quem é você, o que você está fazendo da sua vida e para onde você vai agindo desse jeito. Aí então tudo aquilo que tem aquilo que nos envolve vem como complemento, vem como recurso para a gente poder se desenvolver. Isso que é importante. A Tina colocou, se você tem cartão de crédito e o outro não tem, que se dane. Infelizmente é assim. Vai chegar. Eu não gosto de fazer crítica, Tina, porque dá a impressão assim de que quando a gente fala uma coisa dessa, que todo mundo é injusto e que nós somos os justos, dá a impressão de que nós já conseguimos fazer aquilo que os outros não fazem, Como, por exemplo, você está no trânsito, vê uma criança te pedir alguma coisa, a gente para dar atenção para essa criança. Primeiro que a gente é tomado de medo, que você nunca sabe o que vem daquela criança. E segundo que a gente não sabe como ajudar aquela criança sem que ela invada a nossa privacidade. Então a gente tem ainda ali algumas dificuldades para lidar com isso. Mas sabe por quê? Que a dificuldade que a gente tem de lidar com o semelhante? Porque a gente tem posses. Quando eu sou possuidor de alguma coisa, eu tenho medo que os outros me tirem. Eu não estou falando de roubar necessariamente, é de eu me desfazer de alguma coisa minha para dar para o outro. Nós podemos perceber que aqueles espíritos que eram os mais nobres do nosso mundo hoje, eles não tinham posses. Eram pessoas que viviam simplesmente em função da sua fé e em função do seu trabalho. Podem observar. Quando a gente pega Gandhi era uma pessoa que não tinha recursos, Madre Teresa não tinha recursos, Chico Xavier não tinha recursos, por isso eles tinham muito mais facilidade de conviver com as pessoas. Quando eles são desprendidos daqueles objetos de consumo que todo mundo tem, você não tem preocupação de falar com o outro olhando no olho. Quando nós temos os nossos objetos, nós temos a nossa casa, que a nossa casa é importante, coisa e tal, quando alguém bate na porta pedindo alguma coisa, a gente olha de longe. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por isso, então, esse desprendimento material faz parte dessa evolução. Um espírito que vem aqui com essa missão, olha, eu venho aqui, eu vou para ajudar as pessoas. Então eu não vou lá para juntar capital. Eu não vou para arrumar um emprego que vai me dar um salário exuberante, um dinheiro que vai me proporcionar grandes oportunidades de prazer, nada disso. Eu vou lá para me sustentar, vou arrumar um emprego para ter o que comer, para ter onde dormir, para poder curar da minha saúde se precisar, para me instruir dentro da necessidade e vou trabalhar para o mundo. Essa é a missão desses grandes espíritos. E olha a diferença que nós estamos agora.
A gente vive em função das contas para pagar, das dívidas que a gente fez, dos objetos que a gente quer consumir e não consegue. Ah, mas eu queria tanto uma TV de plasma e eu não consigo essa televisão. Como eu sou infeliz. Por um espírito mais evoluído, ele não assiste televisão, ele está na rua trabalhando. Eu queria tanto um computador mais moderno, o espírito evoluído está dando comida para quem não tem comida. Então quando a gente observa esses espíritos que são mais evoluídos, ali a gente vê o senso de justiça sendo aplicado na sua mais pura expressão. Para nós ainda, o senso de justiça é: a justiça está me privilegiando, me dando segurança. Então a justiça serve para mim, não serve para o outro. É uma justiça parcial, não é uma justiça universal. Somente através desses grandes exemplos que a gente consegue ver a coisa realmente funcionando. Agora, quanto tempo a gente vai chegar até lá, a gente não sabe. Você passa na rua, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vê muito isso, principalmente assim nas regiões assim mais periféricas, digamos assim, né, que são mais distantes do centro da cidade, que é mais corrido, mais empresarial. Você passa em frente a uma loja do McDonald's, por exemplo, aquele monte de gente comendo Big Mac, aquele monte de gente comendo lanches gostosos, e criança do lado de fora olhando na vitrine, pedindo para comprar um saquinho de batata para elas. E os funcionários têm que espantar aquelas crianças de lá para não incomodar os clientes. Aí a gente começa a parar assim e fala: meu Deus, que mundo que a gente vive. A gente não consegue agir de um modo diferente porque a gente tem medo de sair dessa nossa zona de conforto para poder enfrentar a realidade do mundo. Você vai no shopping center, todo mundo andando para cima, todo mundo com sacolinha para cá, sacola para lá, de repente você sai do shopping e tem alguém sentando na calçada porque não tem o que comer. E a gente fala assim: justiça? Eu me incomodo com a justiça, mas até onde essa justiça de fato me faz ser diferente? Essa é uma grande diferença que a gente enfrenta. Né? Então vamos em frente, pessoal, só para a gente desenvolver mais o nosso raciocínio em torno desse assunto. Na questão 874, Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneira tão diferentes, que um considere justo o que por o outro é injusto? É aquilo que a gente acabou de falar, por acaso citando um exemplo, deu exatamente isso. A criança lá fora, aquele que está passando fome, acha uma injustiça as pessoas terem alguma coisa e ele não tem nada. Para quem está dentro da loja comendo, acha que é muito justo que ele tenha aquilo que ele coma e lamenta muito pelo que o outro não tem. Por que há essa diferença nessa visão de justiça da nossa parte? Respondem os espíritos: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. É assim, nós estamos ali com uma venda nos nossos olhos, fazendo de conta que nós somos felizes. Acreditando que esse conforto que a gente vive, ainda que seja mínimo, a gente fala assim: ah, mas eu não tenho tanto conforto assim. Vai para o mundo olhar para você ver o que é sofrimento. Então, quer dizer, esse pequeno conforto que a gente vem já está bom. Nós já estamos satisfeitos com ele. Só que, na verdade, a gente simplesmente se ilude, acreditando que aquilo já basta. E quando você vai para o mundo espiritual, toda a sua televisão de plasma, o seu carrão, a sua casa, a sua roupa, a sua joia, o seu celular, tudo aquilo que você comprou, ficou para trás. Aí você vai simplesmente por aquilo que você é. Aí você vai olhar para você mesmo e vai se perguntar assim: até onde eu fui justo na minha existência terrena? Consumindo aquilo tudo e percebendo que o mundo ainda tinha tantas coisas. Esse é o problema. Pedrinho colocou para nós aqui, né, Pedrão? Na queda no shopping em São Paulo, eu chorei porque me senti mal por ver aquelas pessoas machucadas e eu ali comprando meu PC, né, em um lugar caro, né, mas me senti muito mal. A gente não pode pensar dessa forma, Pedro, porque quando a gente fala sobre essa questão da justiça, de percebermos essas dificuldades que acontecem no mundo, algumas coisas fogem do nosso controle. Quer dizer, você teria que se sentir mal se você fosse responsável por aquilo. A gente não pode fazer também, na nossa condição hoje, fazer com que a nossa consciência seja para nós um tribunal da Inquisição. Dizendo que você não presta, porque você é o pior, porque você é isso, porque é aquilo. Tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que a sociedade tem que fazer, que os órgãos públicos devem fazer. Quando acontece um acidente como esse daí, a sociedade sem dúvida se mobiliza.
Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que enquanto essas pessoas são socorridas, o mundo continua evoluindo, o mundo continua dando sequência. Então é importante que você, para cada ação que você faça, sempre faça com a consciência tranquila. Olha, aquilo que eu posso fazer, eu faço, aquilo que eu não posso fazer. Porque, do contrário, a gente vai ficar se martirizando. Ai, meu Deus do céu, eu estou falando com vocês aqui no Pautalk, com o meu supercomputador, e tem gente passando fome. Nós temos ali, né? A sociedade precisa se mobilizar de um modo diferente. O meu computador não vai resolver o problema do mundo. A forma como eu utilizo os recursos que eu possuo, para que eu possa ter ali... a gente lembra sempre que uma vida confortável é um trampolim para que você possa dar grandes saltos. Uma vida confortável não é uma grande cama onde você passa a vida deitado. Aqueles que têm mais tranquilidade têm mais oportunidades também. Quem dera resolver, né? Me desfaria dele hoje. Não teria problema nenhum. A Vaninha faria isso tudo para vocês depois, a partir dali, não teria problema. Mas, infelizmente, a coisa não é assim. Existem problemas que a própria sociedade deve se mobilizar. Aquilo que é possível fazer, como eu disse para vocês no próprio estudo anterior, um slogan de uma propaganda. Né? Você pode não conseguir fazer tudo, mas faça tudo o que você puder. Então tudo aquilo que tivesse alcance dentro dos recursos, que seja feito. Seja feito para mim mesmo, porque eu também preciso do meu próprio amparo, preciso da minha própria atenção. Eu preciso de dar amparo para minha família, preciso dar amparo para as pessoas que estão próximas, preciso dar amparo para as pessoas que estão... Então, quer dizer, esse círculo vai cada vez mais se expandindo e eu vou alcançando dentro das minhas possibilidades. Então, se eu tenho o horário, se eu tenho o recurso, se eu tenho conhecimento, seja lá o que eu tiver e puder oferecer para alguém que não tem, já é muito, porque essas pessoas não têm nada. Essa é a diferença. A Tina colocou, né, precisamos correr atrás do nosso pão. E se no meio do caminho tiver alheia, né, ajudemos sim. É uma expectativa que a gente tem. E quando se fala em caridade, né, nem vou entrar nesse tema agora, porque ele acabaria tomando, né, praticamente várias e várias horas do nosso trabalho. Mas a gente tem que entender também o que é caridade, de que forma que nós podemos fazê-la, porque na verdade a nossa sociedade sofre de um grande problema. A gente tem vontade de fazer, mas não sabe como fazer. Isso nos Estados Unidos é muito interessante. A gente percebe que ali eles se juntam muito nesses grupos de assistenciais. Ali sim, uma sociedade bem organizada, focando aquelas necessidades. Agora, no nosso caso, a gente tem vontade de fazer e não sabe como. Então, é a nossa sociedade que precisa se organizar de novo, precisa se mobilizar, fundar ali as instituições, as associações, as casas religiosas precisam abrir as suas portas para outras atividades, os órgãos públicos precisam se movimentar. Então tem aquela frase muito interessante, né, que diz assim, né, do passarinho que estava na floresta pegando fogo, aquela coisa toda que todo mundo conhece, né? Aí um disse para o outro assim, mas por que você está correndo com essa gotinha no seu bico? Você não vai apagar o fogo da floresta. Aí o passarinho sabiamente fala, eu posso não apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Muito bonito isso, só que isso não mata a fome. O que mata a fome é a organização da sociedade. Só que por que a sociedade não se organiza? Exatamente por não ter uma justiça social bem desenvolvida. A lei da justiça, do amor e da caridade. Diretamente vinculado com esse tema que a gente está estudando hoje. Quando esse senso de justiça começar a tomar conta da mente das pessoas, dos valores das pessoas, tomarem conta, na verdade, dos seus corações, eles vão se mobilizar com tanta intensidade quanto esse movimento para uma greve que eles vão fazer. Porque para fazer greve é uma beleza, né? Você se lembra da greve que teve aqui em São Paulo umas 2, 3 semanas? O que aconteceu simplesmente por uma reivindicação salarial. Ninguém faz greve por gente passando fome. Ninguém se revolta por greve passando fome. Se revolta por salário baixo, se revolta por invasão e coisa e tal. É cada um para si, Tina, exatamente. E não é por maldade, esse que é importante colocar. Né, o movimento gay, dos negros, cada um se mobilizando visando seus próprios interesses. A gente não consegue se organizar como uma sociedade completa. Não importa qual é a minha opção sexual, não importa qual é o meu time, não importa qual é o partido político, não importa qual é a minha raça, não importa qual é a minha crença. Se todos se juntarem, tirando de lado essas bandeiras e pensando apenas na justiça, no amor e caridade, a nossa sociedade vai ter uma revolução.
E em pouco tempo a gente vai conseguir extinguir todas essas chagas que fazem as pessoas sofrerem. Mas a coisa não é assim ainda. E aí a gente volta mais uma vez, não façamos da nossa consciência um tribunal da Inquisição. Nós agimos assim porque nós ainda não conseguimos compreender como as coisas são. Daí vem aquela passagem interessante que Kardec fala para nós, no próprio Livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam, de que forma que o Espiritismo pode contribuir para transformar a sociedade. E os Espíritos respondem exatamente isso. Contribui fazendo com que o homem tenha consciência de que ele é um espírito imortal. E aí sim, quando ele tiver essa consciência, ele mesmo vai começar a viver de um modo diferente. Então a sociedade está se transformando. E até mesmo nós que conversamos sobre esse assunto, entendemos, quer dizer, a nossa inteligência está ótima, né? Eu conheço porque eu sei falar, porque eu sei debater e coisa e tal, mas agir é diferente. Agir já exige de mim sacrifícios, renúncias, mudanças de direções, mudanças de objetivo de vida, e aí eu não estou disposto a fazer. Então, tudo depende do quê? Do nosso esclarecimento e da nossa motivação. Então, aos poucos, quer dizer, eu posso não dar um salto quilométrico para mudar a sociedade, mas se eu der assim um passo milimétrico, já é o suficiente. Eu já estou fazendo alguma coisa. Com o passar do tempo, porque nós somos iguais carro velho, né? Aquele carro velho que só pega no tranco. A gente está assim. A gente dá um pouquinho, dá uma engasgada, faz mais um pouquinho, dá uma engasgada, dá uma parada, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando a gente pegar no tranco, e a gente pegar aquele embalo, não vai ter quem segure. A gente vai transformar essa sociedade à força, mas a força moral, não a força física. Vamos lá então. Não, nesse caso, Fletcher, quando você colocou assim do movimento dos homossexuais, os interesses seriam não apenas do amparo legal, pela opção que eles vivenciaram, mas também o direito de serem respeitados pela sociedade. Aqui no Brasil a gente tem assim tivemos um tempo atrás uma onda de agressividade, de preconceitos, de discriminação. Uma criança, por exemplo, que tem tendências homossexuais numa escola, ela sofre bullying, ela entra em depressão, tem criança que comete suicídio. A homofobia, por exemplo, a sociedade ainda tem muito isso. Então não é simplesmente os direitos legais, mas é um direito moral que todos exigem, assim como os negros exigem também, assim como os estrangeiros, assim como os religiosos, né? Pois é, exatamente essa questão, Fletcher. É de pessoa para pessoa, não é a lei. Então a gente não fala de uma legislação constitucional. A gente fala de leis morais. E essas leis morais somente tocando na consciência de cada um. E é disso exatamente que esse tema aborda. Quando nós entendemos que a justiça é um senso natural do ser humano e ele der vazão para que isso se desenvolva, aí sim a gente vai conseguir perceber que as pessoas estão sendo mais justas de fato. Não a justiça dos códigos, mas a justiça do amor, a justiça da consciência, a justiça do coração. Vamos em frente. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. 875. Como se pode definir a justiça? Simplesmente assim, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Quer dizer, essa resposta, ela se encaixa exatamente naquilo que a gente conversou até agora. A justiça com o outro, de respeitar o direito dele. Numa sociedade organizada, nós temos direitos e temos deveres. Só que nós temos muito mais preocupação com os nossos direitos do que com os nossos deveres. E aquele ditado popular que diz assim, meu direito termina quando começa o do outro. A gente invade a fronteira de todo mundo o tempo todo. Você tem direito de pensar diferente de mim. Por que eu fico tentando fazer uma lavagem cerebral para que você pense como eu? E ao mesmo tempo, você pode pensar diferente de mim, mas você tem que respeitar também meu direito de pensar diferente. E a gente fica naquela história. E para vocês terem uma ideia, eu já coloquei isso em situações, em estudos passados, a gente vê isso com tanta naturalidade, essa desigualdade, e esse desrespeito com o outro, que nas atitudes mais simples, como por exemplo, torcer para um time de futebol diferente, a gente brinca de humilhar o outro simplesmente pela preferência esportiva que ele tem. Hoje pela manhã mostrou no telejornal aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, eu não lembro, não sei qual dos dois que mostrou, acho que foi do Rio, numa discussão de futebol num bar,
O rapaz saiu, pegou uma arma, voltou e deu 3 tiros naquele que estava conversando, por causa de uma discussão de futebol. E aí então a gente começa a perceber o quê? Peraí, é numa escola de samba, quando a gente tem aquela violência como teve aqui em São Paulo, quando a gente pega um time de futebol, quando acontece aquela violência que aconteceu lá na Polônia, a agressão que teve lá, quando a gente tem partidos políticos que se agridem, quando a gente vê um deputado dando um tapa na cara da outra deputada em frente à televisão. São situações do nosso cotidiano que essa injustiça, que essa falta de respeito para o próximo se reflete. Mostrou uma adolescente hoje batendo numa outra criança dentro de uma sala de aula aqui em São Paulo. Coisas simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que se reflete. Depois a gente fica espantado, mas que coisa absurda nesse nosso mundo. Tudo isso começa na origem, no íntimo de cada indivíduo, que não sabe respeitar o direito do outro de ser diferente, ou de pensar diferente, dentro da própria família. O Fletcher colocou, tem um amigo, né, machão, que se maquiou tão bem que surpreendeu a esposa e os filhos, né? Ele mesmo, né? Pois é, né? Tá ali querendo se, né, colocar para fora ali os seus impulsos, né? O soldado colocou: a consciência de um espírito é seu juiz, não nos cabe julgar o próximo, né? Eu acho que toda crítica pode ser construtiva, soldado, só que a gente não sabe ainda conversar, a gente não sabe ainda ajudar através de um comentário, através de uma orientação. A gente sempre aponta defeito. A gente não visa a qualidade das pessoas, né? Então a gente se vê ainda como adversários. Quer dizer, vocês estão sempre competindo comigo e eu estou sempre competindo com vocês. Nessa competição é a lei do mais forte. Quando a gente vê um evento esportivo, eu comentava nesse fim de semana, a gente está tendo ali alguns campeonatos de voleibol, né? Eu adoro voleibol, tanto masculino como feminino, e eu comentava assim: eu gosto de voleibol, eu já joguei muito voleibol, fiz curso de voleibol, e eu fico muito chateado quando eu vejo um atleta querendo manipular o juiz, enganando, para poder receber um ponto. Então ele toca na rede, a bola cai fora da quadra, ele fez isso, ele fez aquilo e tudo, então ele fala que não fez. Se a bola vai para fora, a primeira coisa que ele faz é levantar as mãos para dizer para o juiz que não foi. Depois o amigo dele se acusa. Então isso virou algo tão natural, como no futebol, alguém simula uma falta e coisa parecida, que a gente vê assim: primeiro o meu, depois o do outro. É no esporte, é na ciência, é na política, é na educação, é na sociedade. Em todas as áreas da nossa existência, a gente ainda convive com essas injustiças, ou com essa justiça distorcida, visando muito mais o meu interesse do que o próximo. Vai chegar o dia em que isso vai acabar. Mais uma vez, quando vai ser, não sabemos. Vamos em frente. Eu estava fazendo uma recapitulação, a gente está estudando tudo de novo, né? Questão 875. O que determina esses direitos? Porque falava aqui em cima, né? Que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Kardec perguntou: mas o que determina esses direitos? Como é que eu posso saber aquilo que eu tenho direito e aquilo que o outro tem direito? A resposta: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Já comentamos sobre isso, das mudanças que as leis vão sofrendo com o passar do tempo, pelo fato de nós pensarmos diferentes. Lembramos, por exemplo, não precisamos ir muito longe, que há mais ou menos 130 anos nós tínhamos a escravidão aqui no Brasil. A escravidão acabou, as nossas leis se transformaram e tudo mais. Há pouco tempo atrás, as mulheres sofriam a subjugação dos homens. Aí então modificaram-se as leis e as mulheres começaram a ter direitos iguais, embora ainda muito injustos. Nós sabemos, por exemplo, que embora as mulheres... Olha que interessante, mulheres, fiquem de pé, por favor. As mulheres hoje ocupam uma posição superior aos homens em termos de conhecimento de nível superior. As universidades têm muito mais mulheres do que homens. Olha que interessante. Nas empresas, por exemplo, as mulheres se destacam muito mais pela sua posição do que os homens, só que elas recebem salários inferiores. A gente nem fala do Oriente Médio, onde as mulheres lá usam a burca, né? E tem que se submeter aos homens de um modo muito agressivo. A gente fala daqui. Uma mulher empresária e um homem empresário,
Raramente uma mulher vai ganhar a mesma coisa que ele. Ela sempre vai ganhar menos. Que sociedade injusta é essa, onde o machismo impera? Onde uma pessoa que sofre uma doença, onde uma pessoa que, como nós colocamos, tem uma opção sexual. Imagina, por exemplo, assim, eu sou espírita, eu vou participar de uma entrevista, deixa eu pegar aqui um empresário. Deixa eu pegar aqui a Tânia, que está quietinha ali, levou até um susto agora. A Tânia, por exemplo, é uma empresária. E eu sou alguém que vai procurar emprego. A Tânia é evangélica, eu sou espírita. Aí ela chega assim, me fala, qual é a sua religião? Eu falo, eu sou espírita. Ela fala, então não vou te pegar não, tchau. Fui discriminado pela minha opção religiosa. Olha só, cadê os meus direitos? Como é que a gente faz para trabalhar, para lidar com isso? O Brás colocou a famosa frase dos espíritos, na lei de Deus está escrito na nossa consciência, sim. Né? Fletcher colocou, mulheres e homens não existem, são espíritos em corpos físicos, uma operação sexual às vezes resolve. O grande problema, né, bom dia Caputino, o grande problema, Fletcher, é que a sociedade, nós ainda como encarnados, ainda vemos apenas a aparência. Por isso que tem aquela colocação que eu falei para vocês de Kardec, quando ele diz que a contribuição do espiritismo vai ser esclarecer os homens a respeito da sua própria natureza espiritual. Quando nós tivermos essa consciência, eu não sou, eu estou. Eu estou nessa condição. Estou nessa condição de cor, estou nessa condição de raça, estou nessa condição de sexualidade, estou nessa condição de saúde, de sociedade, estou. Como espírito que sou, eu sou universal. E sou imortal também. Mas a gente ainda está muito longe de entender isso pela visão espiritual. Já era. Já era não, ainda vai ser, né? Vamos lá. Vede se as vossas leis, diz para nós aqui o Espírito, vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Falando sobre as mudanças, né? Certamente as nossas leis mudaram bastante de lá para cá. Da Idade Média para a época de Kardec, do século passado para o nosso século, tivemos mudanças sim. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, como o caso da escravidão, como o caso da Inquisição, como o caso da punição da pena de morte, coisa e tal, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto a vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Quando a gente fala de eleições, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, a educação política ela é fundamental para todos nós, porque através da educação política nós saberemos escolher quem serão os nossos representantes, quem serão os nossos legisladores. E a gente não fala apenas em termos de honestidade, a gente fala muito também de uma visão de justiça moral, não apenas justiça social. Quando a gente fala assim, escolha alguém que não vai ser corrupto, quer dizer, esse é o principal problema que a gente enfrenta hoje. Mas, na verdade, quando você vai escolher alguém, tem que saber assim, exatamente até que ponto ele vai ser capaz, qual é a competência que ele tem de criar uma lei que seja justa para a sociedade, contemplando as necessidades de todas as pessoas. Para que ele não se preocupe em criar leis que sejam limitadas num pequeno grupo, nesse ou naquele grupo. Porque eu chego para vocês e falo assim, olha, meus amigos, votem em mim, tá? E é para votar mesmo, hein? Votem em mim, porque eu vou fazer com que todos os centros espíritas tenham lanchonete, tenham ar-condicionado e tenham cinema. Olha por que vocês estão votando em mim. E todo mundo vota em candidatos que oferecem para eles situações específicas, exclusivas, particulares. E quem pode mais, chora menos. Eu elegi aquela pessoa para beneficiar o meu bairro e me esqueci que o outro bairro também tem necessidade. Então, em vez de nós votarmos em pessoas que pensam na coletividade, a gente vota em pessoas que vai beneficiar nós mesmos. Ainda é assim. Logo, logo a gente vai ter aqui as nossas eleições, agora mais para o mês de setembro, para o mês de outubro. E aí, então é a oportunidade que a gente tem. Assistam, isso é importante, hein? Não fujam desse compromisso. Assistam à propaganda política e comecem a observar o que as pessoas estão desejando naquele momento, o que esses candidatos estão oferecendo. Não votem aleatoriamente, não anulem o seu voto, porque quando você anula o seu voto,
Quando você anula o seu voto, você está sendo tão egoísta como aquele que escolheu alguma coisa para si mesmo. Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Escolher realmente aquelas pessoas que são capazes de transformar a sociedade. Se você não vota em ninguém, quem que vai transformar? O candidato do outro? Então essa educação política também faz parte de doutrina. Já falei para vocês aqui, mereceria um congresso chamado Espiritismo e Política. Muita gente vai torcer o nariz, mas é pelo fato da gente entender a política de um modo diferente. A gente tem que entender a política como a arte de negociar, a arte de trocar ideias, a arte de observar as necessidades das pessoas. E fazendo um congresso como esse, nós teríamos ali inclusive aqueles políticos que são espíritas também, embora não façam parte de nenhuma bancada. Mas a pergunta é de que forma que a doutrina espírita está influenciando no seu comportamento como representante público. Como nós temos que entender a política no nosso mundo hoje? Nós temos ali aquelas associações de classe, né? Pois é, também acho, viu, José? Também já passou desse assunto, né? Já passou da hora também. Então a gente tem as associações de classe, que a gente tem, por exemplo, a Associação dos Advogados Espíritas, a Associação dos Jornalistas Espíritas, a Associação dos Médicos Espíritas, dos Psicólogos Espíritas, dos Delegados Espíritas, dos Magistrados Espíritas, dos Pedagogos, dos Psicólogos e dos Políticos Espíritas. Quer dizer então que política não é assunto de espiritismo? A gente quer que o mundo seja melhor, mas não se preocupe em eleger os candidatos corretos? Isso também faz parte de entender qual é exatamente essa relação que a gente tem. Teve sim, sempre tem, Nando. É bem interessante até, né? Apesar de que eu acho que ainda está um pouco sai um pouco do foco, né? Porque você fala de advogado espírita, você pensa assim, né? Será que eles vão falar sobre leis e coisa e tal? Não, eles falam sobre o evangelho, falam sobre assuntos assim que em qualquer centro espírita falaria. Então você não precisa ser advogado para poder falar sobre aquilo, né? Então que tinha que focar um pouco mais nos temas, que aí sim seria muito mais proveitoso. Eu acho, pelo menos, né? 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então vamos entender agora como é que é essa justiça fundamentada nessa lei natural, ou seja, essa justiça moral. No que ela se fundamenta? A resposta: o Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria se agissem como ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a própria consciência. E a gente vê isso no trânsito, né? Quem gosta de levar uma buzinada na traseira? Ninguém gosta, né? De repente você se distraiu, você errou o caminho, seu carro deu uma engasgada, de repente vê alguém e mete uma buzina lá atrás. Aí você olha para trás e fica xingando e coisa e tal, e faz os gestos, aquela delicadeza de sempre no trânsito, né? Mas de repente quando alguém na tua frente faz a mesma coisa, você se comporta do mesmo jeito que se comportaram anteriormente. O outro cometeu erro, você levanta as mãos, xinga a genitora do coitado, manda ele, se for mulher então coitada, né? Vai pro fogão, Maria. Mas quando você levou a buzinada, você se sentiu incomodado. Se te incomodou antes, por que você não se sente incomodado de fazer agora? Transforma-se, né? O carro virou uma arma, né, Lua? O carro não é mais um meio de transporte, é a pessoa se sentir poderosa. E as propagandas fazem isso, né? Nesse carro você vai se sentir especial. Ele entra no carro assim, dá aquela enchida no peito e fala assim: agora eu sou o cara. Você é o cara errado, isso sim, né? Kardec colocou o comentário para nós. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito ao próximo.
Então é exatamente aquele ensinamento de Jesus, né? Faz a seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Quer dizer, cumprimente ao próximo como você gostaria que ele te cumprimentasse. Respeite o espaço dele como você gostaria que ele respeitasse o seu espaço. Respeite a crença do próximo como você gostaria que respeitassem a sua crença. A gente vê tantos espíritas falando assim, né? Ah, mas aqueles ignorantes daquelas pessoas daquela religião, os ignorantes das outras. Quer dizer, se falam mal da sua religião, você abre as asas e corre atrás, né? Quando você fala mal dos outros, você é o justo, você é o certo, você é o especial. Então essa lei de igualdade, esse parâmetro de igualdade trazido por Jesus é fundamental para a nossa visão a respeito do mundo. Até onde eu sei que o direito do outro é igual ao meu? Se eu quisesse que ele respeitasse o meu como eu respeito dele. A Discovery colocou para nós, né, leia o livro Fé em Deus e Pé na Tábua, né, critica a cultura do carro, né? Então tá ali, é bem interessante para quem quiser se aprofundar nesse tema. Deixa eu ver aqui, né, o Flat colocou, né, dirijo 12 horas por dia, né? Eu não sei se eu dou meus pêsames ou os parabéns, viu, Flat? Porque deve ser bem desgastante. Ainda bem que você não está em São Paulo, meu amigo, porque aqui em São Paulo, num dia como hoje, por exemplo, você não ia ser 12, ia ser 17. O resto ia ficar sendo parado. 877, para a gente poder já... Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Já temos mais 3 questões aqui. 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? A gente praticamente já abordou esse assunto, né? Quer dizer, você viver em sociedade, quais são as suas obrigações nessa divisão de espaços e nessa divisão de direitos? A resposta, ou seja, né, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represárias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Já falamos bastante sobre isso, né, sobre a importância de estabelecermos regras, não apenas regras da nossa legislação. Quer dizer, a lei diz isso, vai com Deus, Luísa, bom dia, beijos. Não só a lei diz isso, a lei diz aquilo, a lei diz aquilo outro, mas também a questão da lei moral. Aquela lei, por exemplo, de respeitar a opinião do outro, não tem nenhuma lei escrita que diga que eu tenho que fazer isso. Que eu tenho que respeitar, por exemplo, alguém que vai entrar numa porta, quer dizer, a minha gentileza, a minha educação, a minha boa atitude numa convivência social, isso não se encontra em regras. Eu lembro na época de caserna, né, eu sou militar, então na época de formação militar a gente teve curso de ética. Aí veio uma oficial para falar para aquele bando de jovens, né, sobre conduta social. Como você se portar num restaurante, como você se portar num carro, como é que você faz com relação a abrir portas, a você se vestir, a você falar em público, a você fazer comentários, aquela coisa toda é bem interessante, né? E a gente percebe assim, falei, poxa vida, quer dizer que a gente tem que aprender isso em sala de aula? Infelizmente tem. Todos nós passamos, né, Wagner? Wagner, Hermes, também estamos todos ali, né, na nossa época. Então, passar por essas instruções mostram para nós uma experiência interessante. Quer dizer, alguém tem que me dizer como me comportar com as pessoas, algo que seria absolutamente natural. A educação é algo que está certo que a educação vem de casa, está certo que a educação vem da convivência social, mas ela já está na nossa consciência. Ela só precisa ser desenvolvida. Como a gente viu aqui, o senso de justiça já é um ingrediente divino na nossa formação. Eu só preciso saber aplicar. Simplesmente isso. Indo em frente, 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que se pode fazer para que ele conheça seus limites? Olha só, os limites, né? Do direito do outro e dos meus limites também, né? Como é que a gente conhece esses limites? Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Quer dizer, o meu limite começa onde termina do outro.
Simplesmente assim. E sabendo que o correto é eu fazer a ele aquilo que eu gostaria que ele me fizesse também. Um dia a gente vai conseguir chegar nesse ponto. 878A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Tá, só tem mais uma aqui. Já falo para você, Fletcher. Em que se transforma a subordinação aos superiores? Porque quando a gente fala de direitos iguais, numa empresa, por exemplo, como é que você vai dizer assim que o funcionário tem os mesmos direitos do chefe, tem os mais direitos do diretor da empresa, por exemplo? Aí os espíritos respondem para nós aqui. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que os outros, e todos são iguais perante eles. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isso, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer as deferências. A subordinação não está comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Kardec já falou sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, inclusive. Não, vamos falar ainda. Lá no Homem de Bem. O Homem de Bem tem aquela situação que tem várias orientações. Como seria o Homem de Bem? E ele fala, num desse trecho, sobre o comportamento do subordinado e do superior. Quer dizer, se eu estou numa posição de superioridade, eu não falo de superioridade de poder, de força. Eu falo de competência, eu falo de liderança, eu falo de organização. Tem até uma palestra interessante que fala sobre o chefe e o líder. Né? Até o Wagner me presenteou com aquele livro, né, Wagner? Muito bom, por sinal, que fala sobre o... Qual é o nome mesmo, Wagner, que você me presenteou? Qual era? Me fugiu agora o nome. Era sobre o monge e o... me fugiu o nome agora. Me ajuda aí se você lembrar. É o monge e o... O monge e o executivo, isso. E ele fala, né, sobre alguns executivos que foram fazer parte de um... digamos assim, de um retiro. Um retiro espiritual, onde se falava muito mais sobre liderança, sobre sabedoria, do que sobre força empresarial, sobre força intelectual. Né? Pois é, obrigado, meu amigo. Então mostra bem a diferença disso, quer dizer, a liderança, o respeito que você conquista, é da forma como você se porta naquela posição. O respeito você conquista da forma como você trata os seus subordinados. E da mesma forma também que os subordinados são respeitados, da forma como eles se comportam com os seus superiores. Só que aqui no nosso mundo hoje, aquele que é o chefe é o autoritário e aquele que é o subordinado é o revoltado. E a gente vê isso dentro de casa, a gente vê isso nas empresas, a gente vê isso em todo lugar. Quando a gente pega, por exemplo, dos espíritos superiores que vêm trazer instruções para nós, eles falam de superioridade moral. Quando pega a Madre Teresa de Calcutá, lembro de uma passagem dela, que ela num debate de um trabalho que ela tinha que fazer, aquela mulher magrinha, pequenininha, olhou bem na cara do cidadão ali, falou algumas coisas para ele, que ele ficou quietinho, com vontade de chorar até. Por que isso tudo? Pela sabedoria, pela força moral. E era assim que Jesus se comportava naquela época. Ele falava com autoridade moral, não era autoridade de força, autoridade de posição consagrada. Para a gente poder fechar, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só, das pessoas que a gente já falou agora há pouco. Qual seria o caráter dos homens, né, das pessoas que praticassem a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, para a gente poder fechar esse nosso estudo, falamos sobre... Exatamente, né, Pedro? Falamos sobre essa questão da justiça, né, da forma como nós entendemos a justiça universal, a justiça moral,
a justiça do amor e da caridade, o respeito às pessoas. Se nós conseguimos nos comportar desse jeito, certamente nós conseguiremos não necessariamente transformar o mundo, porque não depende de nós, mas pelo menos transformar o nosso círculo social. Respeitar os filhos, respeitar os pais, respeitar os irmãos, respeitar o vizinho, respeitar os funcionários que prestam serviços para nós num banco, num supermercado, numa farmácia, num shopping center. O meu dinheiro, que pago aquela mercadoria, não me dá autoridade de tratar mal aquela pessoa. O lixeiro, exatamente, Sandra, a gente acha que o lixeiro, por ele varrer a rua, ele é inferior a nós. Ele é tão espírito como nós. E se eu estou numa condição de ter mais dinheiro, mais conhecimento, é minha obrigação moral respeitá-lo muito mais por isso. Porque ele não está naquela posição porque ele quer. Ele está naquela posição porque, infelizmente, ele não conseguiu arrumar uma posição melhor. E ele deve ser respeitado por isso. Já basta a humilhação da posição que a sociedade impõe a ele. Não precisamos pisar mais nas pessoas. E se as pessoas quiserem pisar na gente também, uma frase interessante que diz assim: você não é melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Então a gente tem que ter esse senso de igualdade e de justiça também para a educação. Alguém que venha, por exemplo, não, porque eu sou, não, você não é nada. Eu também não sou, mas não vem para cá não, que é coisa diferente. Né? Então a gente tem sempre essa você sabe com quem está falando? Sei, com você, seu besta. Então, sempre assim, trabalhar, saber fazer da coisa certa para trazer essa questão da justiça, do entendimento, principalmente para nós que estudamos regularmente esses valores, esses ensinamentos, a gente pode ter uma visão um pouco mais ampliada a respeito disso. Deixa eu ver aqui. Tá, o Fletcher colocou lá em cima, deixa eu até responder o que você colocou, Fletcher. Deixa eu ver aqui que você pôs. Deixa eu só achar aqui a sua colocação agora. Ser militar espírita, né? Como é que pode conciliar? É interessante lembrar, né, que felizmente hoje você ser militar, você tem ali uma função preventiva, pelo menos aqui no Brasil. Já no caso de países que são mais ativos, como no caso do país que você vive aí nos Estados Unidos, a gente pode retomar um livro interessante de Leon Denis, que fala sobre, mais ou menos, eu sempre me esqueço o nome desse bendito livro, que eu tenho certeza que a Beth lembra, que fala sobre o espiritismo e a guerra. E ele conta a experiência da França na Primeira Guerra Mundial, quando foi invadida pelos alemães, e que se não fossem os militares para preservar a segurança daquelas pessoas, ainda que se utilizando da violência como linguagem, seria sim uma tragédia. Então, na verdade, hoje a posição do militar no nosso tempo de hoje é uma posição muito pacífica. Se você é um policial militar, a sua função é proteger as pessoas que estão desprotegidas. Ainda que muitas vezes você participe de um conflito. Mas tem um detalhe interessante que Kardec fala. Quer dizer que o soldado, quando ele vai para a guerra, por exemplo, não esse nosso soldado aqui, não é soldado, fica tranquilo. O soldado, quando vai para a guerra, por exemplo, se ele por acaso entrar num enfrentamento, e entrando nesse enfrentamento ele matar uma pessoa, e aí foi até que a gente conversou na Wagner aquela vez, como é que você pode matar alguém com justiça? Como é que você pode matar alguém com bom senso? As circunstâncias, muitas vezes, levam as pessoas a atitudes extremas visando um bem maior. Como é o caso, por exemplo, de você proteger inocentes. Entre proteger aqueles inocentes e você evitar que aquele agressor provoque alguma agressão àquelas pessoas, a medida que você vai tomar tem que ser assim, a melhor possível dentro dessa justiça de consciência que a gente tem. Se por acaso você não tiver opção e aquela for a medida mais extrema, você tem o atenuante da intenção. Né? A intenção. Porque qual é a sua intenção? É matar aquela pessoa? Eu não quero matar aquela pessoa, eu quero proteger essas. Então muitos militares, muitos soldados que voltaram para o mundo espiritual, para aqueles que tinham essa consciência religiosa, nos Estados Unidos principalmente, que muitos militares são evangélicos. Aí faz aquela prece assim antes de começar o combate, né? Senhor, que nos ajude a combater os nossos inimigos. Quer dizer, como é que Deus vai pensar nos inimigos daquela pessoa? Todos são filhos perante Ele. Mas na visão daquele que faz a oração, claro que quer puxar a sardinha para o seu lado. Então é sempre assim, Deus nos julga pelas nossas intenções.
Se um soldado tem a intenção de matar, então ele se torna um criminoso. Se ele tem a intenção de defender, então ele tem ali o atenuante desse tipo de conflito. Então, né, nós temos ali várias situações que colocam os homens nessa mesma condição. Né? O Enio colocou para nós aqui no Rio de Janeiro tem uma família espírita que foi militar do Exército e atualmente é palestrante espírita e escreveu livros espíritas. O nome é Djalma Santos. Alguém já ouviu falar desse palestrante e escritor? Né? Então tem esse daí também. A gente tem inclusive a Cruzada Espírita no Rio de Janeiro, né? Que são ali militares também que estudam o espiritismo e tudo mais. Então, felizmente para nós, Fletcher, aqui no Brasil a gente não tem esse conflito. Pelo menos nós, não nós das Forças Armadas, né? Principalmente que temos ali uma função muito mais social do que bélica. Agora, na polícia militar, por exemplo, que você sai para a rua para proteger, por exemplo, as pessoas e eventualmente você entra num combate de dar tiros, de matar e morrer, é sempre assim. Você tem que perguntar qual é o seu propósito em ser um militar. Qual é o seu objetivo? Diante da violência, muitas vezes você tem que utilizar a violência. Mas se o seu objetivo é ser violento, então você está equivocado. Feliz a sociedade que tivesse os militares apenas para manter a organização. Mas infelizmente a gente tem ainda nesses militares que usam a força para suas conquistas. Né? Basta a gente ver no Oriente Médio, no Egito, por exemplo, ali tivemos a democracia, né, estabelecida no Egito, mas os militares de imediato já limitaram os poderes do presidente, visando seus próprios interesses. Então infelizmente ainda, independente da posição, que eu posso ser um militar, mas eu posso ser um civil. O fato de ser civil não me coloca numa condição de passividade. Nós temos muito mais civis agressivos do que militares. Tanto que os militares são minorias. A sociedade violenta, assassinados no boteco, olha lá, O Mundo Invisível e a Guerra. Obrigado, Betinha. Esse livro é interessante. Fletcher, se você tiver a oportunidade de baixar esse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, vai te dar muitas respostas interessantes, da mobilização inclusive do mundo espiritual, para poder ajudar aquela sociedade que estava sendo agredida, com inspiração, com orientação, com intuição. É bem legal. Né? Mas sempre pensa assim, né, que não é a posição do indivíduo, não é o fato de eu portar uma arma que vai me fazer violento. Eu posso não ter arma nenhuma e ser uma pessoa extremamente agressiva. Agora é a intenção do indivíduo que vai fazer com que ele, fardado ou não, uniformizado ou não, seja ali alguém justo ou injusto. Muito bem, meus amigos, fechamos por aqui então esse nosso primeiro item, justiça e direito natural. Né? Achei muito legal a participação de vocês hoje, né? A gente teve um debate bastante produtivo, né? Bastante proveitoso, muito bem. Né? Tivemos ali o senso de justiça, de opinião aqui no nosso trabalho de hoje, cada um dando a sua opinião, cada um colocando a sua ideia, né? Isso foi muito bacana aqui, né? Tivemos ali o exercício pleno da justiça e do direito natural, muito bom. Vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer encerramento para nós, depois a gente volta. A Betinha lembrou também Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, também é um livro muito legal, para quem quiser estudar. Aliás, Leon Denis é sempre uma